Será que o que vocês chamam de igreja não pode ficar livre da bosta da alma de vocês? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Mas Paulo denuncia aqui o indecente social. E ninguém aqui é prostituta, ninguém aqui é puto de boate. Não, tudo aqui é rato de igreja, arrogante, indiferente, não dando a mínima para o próximo, cuidando só do próprio umbigo, querendo se dar bem, buscando antecipações e privilégios. Gente amada, eu quero ler para nós e para todos quantos nos acompanhem agora aqui na VMVTV, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo nos diz, a partir do verso 17 e até ao verso 30, 31 no máximo, ele diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio, porquanto, quando vos reunis, vos ajuntais para o culto ou para a ceia, para esta reunião de louvor, adoração, congregação de vocês, para esse encontro igreja, não é para melhor que vos reunis, e sim para pior. Cada culto de vocês piora a alma de vocês. É o que Paulo está dizendo. Nisto, não posso nem dizer que é bom que vocês se encontrem, porque cada vez que vocês se encontram, vocês se pioram. Porque, antes de tudo, eu sou informado do fato de haver divisões entre vós, muitas divisões, muitas desuniões, muitas críticas, muitos espíritos prevenidos, muitas suspeições. Sim, é disso que eu sei sobre vós. Quando vos reunis no ajuntamento que vocês chamam igreja, é isto que chega a mim como o que lateja em vocês, e eu, de fato, creio na informação que recebo. Porque sei quem vocês são. Porque até mesmo importa, de acordo com o que sou informado, que haja entre vocês grupos, partidos, denominações, divisões, separações, para que também os que se sintam e se julguem aprovados por qualquer que seja o critério de superioridade adotado na carnalidade de vocês, esses se tornem mais conhecidos no meio de vocês, seja porque a igreja é grande, ou porque tem dinheiro, ou fama, ou qualquer forma de reconhecimento. É isso que vocês cultuam. Quando vocês se reúnem, vocês se exibem. Além de que estão totalmente divididos, vocês também praticam exibicionismo nas reuniões de vocês. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar para partir do pão, para beber do cálice, com gratidão, numa reunião solene, não deveria ser isto a ceia do Senhor que vocês estariam comendo? Na realidade, quando vocês se reúnem com esse propósito, eu vos digo, Paulo afirma, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é. Desse jeito, desse espírito, não tem nenhum milagre acontecendo em coisa alguma. Vocês comem quem vocês são. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar e chamais isto de Eucaristia, ceia do Senhor, eu vos digo, não é a ceia do Senhor que estáis comendo. Estáis comendo a vós mesmos. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia que trouxe de casa. Porque no primeiro século era assim, cada um levava de casa seu pão, sua comida, seu vinho, sua safra de vinho, os seus melhores víveres. Cada um levava. E como havia pobres, remediados, ricos e abastados, havia muitas mesas com qualidades distintas de alimento. E Paulo diz, ora, vocês além de se reunirem para pior e não para melhor, porque vocês se reúnem no espírito da divisão,
da guerra, da separação, e eu sei que é verdade. Além disso, vocês se reúnem no espírito do empavonamento, da fanfarra, da popularidade, da fama, da busca de importância, de reconhecimento. É a ceia das afirmações carnais que vocês estão tomando. Portanto, não é a ceia do Senhor. E além disso, vocês trazem de casa, no exibicionismo social, econômico de vocês, as melhores comidas para se diferenciarem dos pobres entre vocês. Que quando trazem alguma coisa, trazem o pão pobre, duro, burulento, pior vinho. E vocês fazem questão de separar as mesas, ao invés de compartilharem o que cada um trouxe com solidariedade amiga, grata, fraterna, sem registro, com naturalidade, com vontade de que seja assim entre vocês, como vocês sabem que em Cristo tem que ser. Não. Ao invés disso, cada um toma antecipadamente a sua ceia, arrota seu vinho, suas comidas raras, na cara daqueles que, na presença uns dos outros, no que chamam de ceia do Senhor, estão passando fome, porque não tiveram nem de casa o suficiente para trazer para si mesmos, quanto mais para compartilhar. Ao passo que, enquanto isto, há entre vocês aqueles que vão bebendo tanto vinho que ficam de porre na igreja, no culto, na reunião. Não tendes, porventura, casas onde vocês possam comer e beber à vontade? Paulo não está nem interferindo no que você faz dentro de casa. Mas ele diz, pelo amor de Deus, será que o que vocês chamam de igreja não pode ficar livre da bosta da alma de vocês? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Essa tem que ser a ceia da disparidade, a ceia da vanglória, a ceia da afirmação da diferença social, econômica. Tem que ser a ceia do reforçamento da humilhação, a ceia do abismo, a ceia da separação. Este é o evangelho que vocês pensam que Jesus anunciou, onde é cada um por si, Deus por todos, e cada qual que se vire, porque não há um mínimo de carinho, misericórdia, solidariedade, atenção, intenção, meiguice e o socorro amigo, espontâneo, de quem vê, sente, percebe. Que ceia é essa de ocasião, que não é de modo algum, nem de longe a expressão de qualquer comunhão amiga que vocês tenham um dia depois do outro? Esta ceia de um dia só faz algum sentido se ela for um olhar de todo dia, de uns para com os outros. Senão, ela será apenas o encontro da embriaguez, do entorpecimento, da brutalização, da desumanização, da dessensibilização e da introjeção das perversidades de cada um de vocês como juízo, que visitará implacável e inapelavelmente a cada um. Por que vocês tratam assim uns aos outros? Por que vocês menosprezam a santidade do ideal de igreja, do ideal de corpo, do ideal fraterno, do ideal de verdade, justiça, de solidariedade que compartilha? Por que vocês brincam de amor fraterno e praticam o desprezo no convívio uns com os outros? Que vos direi? O que eu tenho para dizer acerca de vocês? Louvar-vos-ei? Elogiar-vos-ei? Em quê? Em quê? Vocês são uma vergonha. Porque comparem. Eu recebi de Barnabé, de Pedro, de João, de Tiago, de Priscila, de Áquila, dos irmãos que me precederam em Cristo, que já estavam em Cristo antes de mim, me passaram verbalmente o significado desta comunhão, desse ajuntamento. E o que eu recebi deles foi o que eu entreguei a vocês com toda sinceridade.
não mudou e não mudará jamais, a saber que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído por um irmão, por um amigo, tomou o pão, sabia que era a noite da traição, mas foi traição para quem quis trair o Espírito. Para ele foi noite de comunhão. Porque a traição, seja de quem quiser trair, a traição do outro não faz daquela noite a noite da minha traição. Faz a noite do traidor. A minha, faço eu, a minha noite, o meu dia, a minha vida, como eu o quiser consagrar. Tomou o pão e, tendo dado graças, o que para um era o pão da traição, para ele era o pão da gratidão. E tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, pensando em mim, no espírito do meu amor, na minha entrega. De mim, que sendo rico me fiz pobre, para vos tornar ricos. De mim, que sendo herdeiro de todas as coisas me esvaziei. Tende em vós o mesmo sentimento que vistes em mim. Façam isto lembrando de mim, não com saudade romântica de mim, mas com a memória renovada de que eu sou palavra viva. Façam isso sabendo que vocês estão no mundo para serem quem eu no mundo fui e sou, porque assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei ao mundo. Portanto, façam isto em memória de mim, lembrando de mim, não com saudade romântica, mas com compromisso de encarnação presente. Apesar de todas as relatividades de cada um de nós, façamos isto em memória dele e por causa dele, e buscando sermos a carta viva, o evangelho vivo, o evangelho eu evangelho hoje. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, com esta consciência, com palavras ou sem palavras, se este for o Espírito, vocês estão anunciando a cruz até que Jesus volte, porque a cruz é solidariedade. A cruz é oferta a todos indiscriminadamente. A cruz não tem grupo seletivo. A cruz não tem os favoritos de Deus e os não favorecidos. Em volta da cruz, todos são convidados à mesma mesa, à mesma comunhão. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. Quem crer em mim, de fato, e acolher as minhas palavras, esse nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. As minhas palavras são verdadeira comida e bebida. Comam a minha carne, bebam o meu sangue, sabendo que eu não vos convido para uma ceia canibal, porque a carne e sangue, de fato, para nada aproveitam. Quando eu digo comam minha carne e meu sangue, eu digo comam as minhas palavras. As minhas palavras é que são espírito e são vida. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que este for o Espírito, aí haverá comunhão. Sejam vocês muitos ou poucos, se o Espírito for este em qualquer encontro humano, aí há a comunhão com Cristo, com seu corpo, com seu sangue, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Porque todas as vezes que comerdes assim o pão e assim beberdes o cálice, anunciais a cruz até que Jesus volte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, com esse espírito que eu falei há pouco, para pior, não para melhor, sem autopercepção, promovendo divisões, ódios, raivas, rixas, escolhendo partidos e odiando o próximo, no exibicionismo de poder, na luxúria das pseudo-prosperidades espirituais que são arrogâncias diante de Deus,
enquanto vocês assim agem, cuidando primeiro de vocês antecipadamente, não tendo o carinho nem a calma de esperarem os outros, de ajudarem os outros, de acolherem os outros. Enquanto esse for o espírito do menosprezo, da segregação, da humilhação, do pobre que crê em Cristo, mas em cujo irmão vocês não creem, porque em Jesus também não creem, por isso tratam o irmão de modo a fazê-lo ficar acachapado de vergonha ante a prosperidade perversa de vocês, enquanto esse for o espírito, vocês estão tomando do pão e comendo do vinho, bebendo do vinho e comendo do pão indignamente. Aquele que assim comer o pão e assim beber o vinho, come indignamente e se faz réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem é aquele que representa o corpo e o sangue do Senhor diante de mim, senão meu irmão? Meu irmão que é corpo de Cristo, meu irmão que é sangue, é vida de Deus para mim, meu irmão que é aquele em quem Deus determinou que o meu amor por Deus será conhecido. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, nesse espírito de indignidade para com o próximo, se faz réu do juízo, da vergonha, da diferença, da divisão, do fosso que estabeleceu como juiz togado entre si e o seu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. Examine-se por causa disto, sabendo disto, por esta consciência, por causa deste entendimento. Examine-se cada um a si mesmo. E veja se o espírito da divisão, do fosso, da separação, da rejeição, do menosprezo, da vergonha deliberada provocada no outro, da superioridade, da vanglória, da arrogância, se o espírito da indiferença, do descaso estão presentes em nós, em você, em mim. Examine-se, veja, pois, o homem, discirna a si mesmo, compreenda-se, enxergue-se, perceba a sua natureza, a qualidade interior que carrega. E assim, se conhecendo, se examinando, em relação ao próximo, coma do pão e beba do cálice. Tranquilo. Um coração que ama o próximo cobre multidão de pecados do próximo e até os seus próprios. Porque todo misericordioso para com o próximo encontra misericórdia diante de Deus. Assim, pois, coma e beba. Mas quem come e bebe, pensando que está comendo pão e bebendo vinho, sem entender que quando nos reunimos nesse espírito, não estamos comendo pão e nem bebendo vinho. Nos reunimos para servir pão e servir vinho para os outros, para servirmos nossa vida e servirmos nossa vida. É dádiva. Da minha parte para com o outro é dádiva de mim para com ele. E eu espero que seja dádiva dele para comigo. Quem come e bebe sem entender isto, que a gente não está brincando de pãozinho e nem de cálicezinho, mas de corpo de Cristo, que não é brincadeira, que não discerne isto, e trata o próximo com todas as coisas que até aqui foram ditas que são blasfemas contra a alma dele, esse que assim pratica, come e bebe juízo para si. Você preocupado com o que foi que fez com a sua boca, se beijou, se não beijou, se pegou, se não pegou. E Paulo está aqui dizendo, escuta, como é que você trata o próximo, a vida? Do que é feito o teu dia a dia, teu encontro humano? Da tua mulher, tu que és casado, do teu marido, tu que és casada, a qualquer um outro, tu que te sentes o mais livre de compromisso dos homens e que não transitas como uma ilha irreferente no universo, tens como referência teu irmão, teu próximo. Quem não discerne que todo encontro humano é um encontro de bênção ou de juízo, come e bebe juízo para si.
todo casamento é bênção ou é juízo? Toda amizade é bênção ou é juízo? As nossas fraternidades são bênçãos ou são juízos? Depende de como a gente olha, de como o que a gente traz. Qual é o nosso espírito? O que a gente propõe? Eu encontro com o meu próximo, qual é a minha proposta? É pão, é vinho ou é veneno relacional? É aproveitamento? É o quê? Ou é indiferença? É só uma social religiosa? Meu Deus, quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber que aquela comunhão é comunhão do corpo de Cristo, é comunhão dos que supostamente dizem: eu tenho consciência de que em torno da cruz nasce a nova sociedade. Nasce a sociedade da não discriminação, nasce a sociedade da não acepção de pessoas, nasce a nova humanidade, a semente da humanidade, da misericórdia, do acolhimento, da graça, da bondade, da verdade, da justiça, do respeito, da reverência. Quando nós nos santificamos uns para os outros, nos separamos diante de Deus para sermos realizadores do bem ao próximo. Examine-se, por isso, cada um a si mesmo. Agora, chegamos aonde eu queria chegar desde o início. Eu só estou lendo. Eis a razão. Eis a razão. Eis a causa. Aqui está o diagnóstico psicológico, espiritual, psicossomático, de haver entre vós muitas almas, muitas psiqueis fracas, frágeis, doentes, muita gente doente, doente de alma e doente de corpo, fragilidades psíquicas e doenças físicas. E não é pequeno o grupo dos que vão morrendo desnecessariamente. Ele diz: e não poucos são os que dormem, é uma expressão antiga para dizer os que estão morrendo. O que Paulo está dizendo é: vocês estão se matando de vocês. O olhar de vocês para com o próximo. O fato de que vocês dizem: Deus, tu és Deus. Que vocês invocam a Deus enquanto praticam a iniquidade, introjeta em vocês o pior dos males. Antes vocês fizessem os males de vocês em nome de vocês mesmos, já teria gravidades enormes. Mas querer santificar a maldade de vocês introjeta câncer, fraqueza, depressividade, medo, angústia, pânico, todo tipo de enfraquecimento e de morte prematura. Nada poderia ser mais pós-moderno do ponto de vista de uma análise de saúde integral do que o que Paulo está anunciando aqui. Que é a mesma coisa que Jesus anuncia, que é a mesma coisa que o Salmo 38 anuncia, que é a mesma coisa que o Espírito da Revelação anuncia. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu tratei o meu próximo com amargura, ódio e indiferença, eu fiquei doente do meu ódio por ele, da minha indiferença para com ele. É o que Jesus diz ao homem curado em Betesda. Vê que você agora não peque de novo para que não te suceda coisa pior, porque senão esse processo pode se duplicar na sua piora. Pode acontecer algo 7 vezes pior. Porque culpas recorrentes, introjetadas, depois que a gente foi visitado por tanta graça, tendem a causar-nos males muito mais profundos. Quanto menos ignorância me defenda da minha própria iniquidade, mais grave é o que me ocorre. Por isso é que o ignorante tem muito mais chance de sobrevivência do que aquele que diz eu vejo, e age e vive contra si mesmo. Porque a perversidade exercida com luz é diabólica, infinitamente pior do que a perversidade praticada na brutalidade e na ignorância dos que não se percebem. Mas o cara que chega e diz, eu conheço a Deus, e vive desse modo, está chamando para si todo tipo de doença. Paulo diz, eis a razão de haver tantos fracos,
fracos mentalmente, espiritualmente, tanta gente débil. Porque você pensa que dá para ir brincando de atropelando o outro e invocando o nome de Deus? São tantas as recomendações bíblicas que dizem era melhor vocês não terem conhecido do que acharem que conheceram e viverem nessa penumbra, nessa twilight zone, nessa área de quase luz e quase trevas, que é como a maioria vive, nesse ambiente de vampiros, de híbridos, que nunca serão tal coisa, porque ninguém é quase de Deus e quase do demônio. Que a Escritura diz anteriormente exatamente isso. Vocês não podem ter comunhão com a mesa do Senhor e com a mesa dos demônios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo, povo, corpo, igreja, corpo, fraternidade, corpo, vínculo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão eterno que é Cristo. Meu Deus, será que não dá para perceber que inevitavelmente nós somos membros uns dos outros? Ora, e eu vou pegar isto que é de Cristo e vou fazê-lo associado a demônios e vou misturar o cálice dessa consciência com as práticas de ações perversas contra o meu próximo, provocarei zelos em Deus, evocarei juízos contra mim? Só se eu for louco, como loucos temos sido, a maioria de nós. Eis a razão. Porque há entre nós muita gente doente de todo tipo de doença. Com doenças da culpa, doenças da arrogância, doenças da indiferença, doenças da supremacia, doenças da luxúria relacional, doenças da superioridade, doenças da vaidade, doenças da inveja. Tudo que Paulo diz que eles praticavam em torno da igreja. Vocês se reúnem para piorarem-se a si mesmos e uns aos outros. Essa é a anti-igreja, é a anti-comunhão. Isso é a anti-ceia, é a anti-vida. É o anti-evangelho que vocês estão comendo e bebendo. Eis a razão porque há tanta gente fraca. E tanta gente adoecendo, psicossomatizando. Você está pensando que além de culpa, tudo mais não se psicossomatiza? Nós damos muita ênfase à psicossomatização da culpa, associada à culpa moral. Mas existem tantas manifestações de culpa que não caem dentro do critério popular de juízo moral, mas que incidem sobre aquilo que minha consciência chama de pecado, e eu sei. Você diz, eu não sou nenhum indecente social. Não do ponto de vista de que você seja um promíscuo, talvez, ou qualquer coisa do gênero. Mas Paulo denuncia aqui o indecente social. E ninguém aqui é prostituta, ninguém aqui é puto de boate. Não, tudo aqui é rato de igreja. Arrogante, indiferente, não dando a mínima para o próximo, cuidando só do próprio umbigo, querendo se dar bem, buscando antecipações e privilégios, numa corrida intensa. Ora, isso aqui é o diabo para a mente, é o diabo para a carne, para a alma. Isso adoece qualquer um, enlouquece qualquer um. Isso aqui não só adoece o cara psicologicamente, introjetando nele tanto taras quanto arrogâncias diabólicas, quanto também somatiza nele doenças de todos os tipos. Não é só a culpa que se vincula a sexo, mas as culpas não categorizadas por essa sociedade hipócrita e por essa igreja torpe, mas que a consciência da gente sabe que são perversidades. E nesse critério, meu Deus, a maioria de nós vive indigna e indecentemente o tempo todo. Eis a razão porque você anda tão fraco, tão cheio de doença. E porque a morte ronda tanta gente. Porque as pessoas vão morrendo delas mesmas. Na realidade, minha gente, raramente a gente não morre de si mesmo. Paulo diz, cuidado para você não se matar,
para você não comer e beber juízo contra você. Porque esse pão não existe fora de mim. Esse pão passará a ser projeção da minha consciência. Passará a ser projeção do meu olhar. De como eu interpreto o próximo. De como eu interpreto minha mulher, meu marido, meus filhos, os que comigo convivem, meu irmão, meu vizinho, qualquer um, meu próximo. Eu vou comer a mim mesmo em relação ao outro. Esse é o pão. Ele não existe fora de mim, ele sempre será uma projeção. Por isso eu sempre comerei a mim mesmo. Se o meu olhar envenena o outro, eu vou comer o meu veneno. Se o meu olhar é desprezo, eu vou comer o meu desprezo. Se o meu olhar é juízo, eu comerei o meu juízo. Se o meu olhar é luxúria, eu comerei a minha luxúria. Se o meu olhar é de avareza, eu comerei a minha avareza. Se o meu olhar é de superioridade, eu comerei a minha soberba. Meu Deus, é evangelho, e como é evangelho, não podia ser mais simples. Esse cálice, por exemplo, não existe fora de mim. Esse cálice sou eu, esse vinho aqui. Não existe aqui. Esse vinho só existe em mim. Ele pode ser bênção ou pode ser maldição, depende. O que eu sirvo para os outros? O que eu ofereço? Quem prova de mim, prova o quê? Quem bebe de mim, bebe o quê? Porque eu beberei o que eu sirvo a você e aos que estão à minha volta. Eu sempre como e bebo o meu juízo. É inescapável, é inapelável, é implacável essa realidade. Entenda. Agora, é uma hora muito simples, é hora de desintoxicação do coração, não para a magia de um momento, não para participar magicamente desta hora, seria idiotice. É hora de desintoxicação do coração para a vida. Porque este momento, chamado de ação de graças, ou Eucaristia, ou ceia do Senhor, é um compromisso de renovação, de uma dedicação, de que a minha vida será pão e será vinho, será alimento, será graça. Graça indiscriminada, graça misericordiosa, graça paciente para com todos à minha volta. Esse é o compromisso dessa hora. Por isso, essa é uma hora de desenvenenamento, para que eu mesmo não me mate. É hora de que eu me salve de mim mesmo. Examine o homem, não o seu próximo. Como na religião acontece, fica todo mundo olhando para o lado para ver quem é que vai tomar do pão. Se o cara está habilitado ou não está. Isso é coisa de pagão. No Evangelho a gente olha para o coração. Examine-se, pois, lucidamente cada um a si mesmo, porque cada um come e bebe o seu juízo. Cada um come e bebe o seu pão e o seu vinho. E se você serve para o outro, desprezo, indiferença, superioridade, arrogância, manipulação, sedução, essa é a sua oferenda à vida, egoísmo. Você come isso. E se isso faz mal a alguém, saiba. Faz muito mais mal a você, faz muito mais mal a mim. Quem quer que coma do meu mal sofre menos do que eu que o sirvo ao próximo. Por isso, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Aí onde você está, tanto quanto aqui, nós vamos agora começar a participar dessa hora. Eu vou pedir aos meus amigos que estão aqui, ao Fernando e ao Braulinho, para nos ajudarem a servindo o pão e o cálice, que estão postos aqui atrás numa mesa bonitamente organizada ali para nossa participação. Enquanto a gente está aqui, você ouve ao longe esse som de louvor com o qual nós estávamos embalando os nossos espíritos enquanto iniciávamos esse momento singelo. Enquanto isto,
lá no Teatro Dulcina. Os irmãos do Caminho da Graça em Brasília também estão sendo servidos de pão e de vinho, na esperança de que todos tenham entendido, compreendido, aqui e em qualquer lugar onde nós estejamos recebendo a mesma palavra, concordando com a singeleza do entendimento que ela traz. Para a vida se espera. Como disse Paulo, nisto, referente aos encontros de vocês, infelizmente eu não posso dizer que tem sido bom, porque quando vocês se reúnem, vocês não têm se reunido para o bem. Vocês não têm se reunido para melhor. Vocês têm se reunido para pior. E eu fico vendo a quantidade, os milhões de indivíduos que vão às chamadas igrejas, às agremiações religiosas, onde reina a inveja, a disputa, a luxúria, a sensualidade, a inveja, a ansiedade pelas prosperidades contábeis, quantificáveis, materiais. Meu Deus, onde o pobre é cada vez mais pobre e o rico se jacta de estar cada vez mais abençoado. E onde fica proibido ajudar o irmão pobre, porque todo o dinheiro tem que ser colocado na mão do apóstolo ou no gasofilácio do bispo. Socorrer o pobre é pecado diante de Deus. E todo o dinheiro tem que ir para a organização. Meu Deus. E depois as pessoas não sabem por que há entre nós, como nunca antes, tantos fracos de alma. Tanta gente que perdeu a mente, que perdeu até o cérebro, perdeu a menor resistência, já não habita nele. Tanta gente doente, tanta gente morrendo de angústia, de medo, de pânico, que estão comendo a desgraça que lhes é ensinada e que neles é piorada, de modo que quando se reúnem não é para melhor, é para pior. Hoje a gente pode se reunir para cura ao invés de ser para doença. A gente pode se reunir para ficar mais forte ao invés de ser para enfraquecermos. Hoje a gente pode se reunir para a saúde, não para a doença. Em nome de Jesus, se nos reunirmos tendo sua bandeira sobre nós. A bandeira dele sobre nós é amor, é misericórdia, é perdão, é acolhimento, é graça, é segunda milha a ser ofertada, um olhar esperançoso para com o próximo, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. O amor não é invejoso, não é ciumento, não se regozija com nenhuma forma de maldade, de injustiça, só se alegra com o que é verdade. Por isso é que ele aguenta tudo e vai em frente. Por isso é que ninguém fica doente de verdadeiro amor. A gente adoece de paixão, adoece de possessividade, adoece de maldade apelidada de amor. Mas do amor de Deus em nós, o amor que dá, que é altruísta, que é bondoso, que é perdoador, ninguém jamais ficou doente de tal amor. Esse amor cura. Esse amor ressuscita dos mortos. Esse amor faz todos os milagres.